Segunda-feira, 23 de outubro, logo mais o pastor Robson estará trazendo mais uma visita, inclusive no Vale de Jaboque, onde Jacó lutou com Deus. Ouviremos ainda a continuidade da mensagem que nós iniciamos na última sexta-feira. Portanto, continue conosco. Hoje celebra-se o Dia do Aviador e Dia da Aviação. Parabenizamos a todos os profissionais que trabalham transportando milhares de passageiros de continentes a continentes, de estados a estados em todo o mundo. Deus os abençoe, possa guardá-los e protegê-los de acidentes aéreos. Fiquemos com o pastor Robson visitando o Vale de Jaboque. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero sinceramente que você esteja muito bem, porque nós estamos num lugar muito especial, onde eu quero compartilhar a palavra de Deus junto com você. Existem lugares especiais, mas existem alguns que têm um toque a mais, que contam um pouco mais da história de forma profunda e que deixam marcadas no terreno essa história bíblica. É esse o caso aqui. Nós estamos neste rio, na Jordânia, que hoje recebe o nome de Rio Zarca, mas que no passado foi conhecido como Rio Jaboque. Esse rio segue o seu curso e desemboca no Rio Jordão. Nós estamos aqui muito próximos do Vale do Jordão, que fica nessa direção, Israel fica nessa direção. Eu quero ler um trecho da palavra de Deus junto com você, o texto de Gênesis, capítulo 32. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Jacó havia fugido por causa da desavença com seu irmão. A palavra Jacó significa aquele que pega, aquele que agarra pelo calcanhar. Exatamente porque ele, sendo o irmão gêmeo de Esaú, ao nascer ele pegou o irmão pelo calcanhar. Mas isso parece que já prefigurava uma atitude de Jacó de tentar enganar o seu irmão. A palavra Jacó não significa enganador, mas foi isso que ele fez com seu irmão. Ele enganou seu irmão, ele trapaceou para poder receber a herança. E isso causou então uma desavença familiar muito grande e finalmente Jacó fugiu. Ele fugiu e agora Jacó vem muito tempo depois, já com família constituída. Você deve conhecer a história. Jacó teve 2 esposas, Raquel e Lia, e ao chegar nesse ponto, depois que saiu da casa do sogro, se encontra com o sogro lá em cima, se despede do sogro, e quando chega neste ponto para atravessar o rio Jaboque, Jacó pede que suas esposas passem primeiro. O que é um val? Val é um lugar no rio que permite a passagem a pé, especialmente quando o rio está menos caudaloso, quando tem menos água no rio. Então aqui,
nesse lugar, no val do rio Jaboque, Jacó pede para suas esposas atravessarem e assim elas fizeram. Quando Jacó vai atravessando, isso era à noite, aparece um homem que agarra Jacó, que segura Jacó. Muitas vezes nós dizemos que Jacó lutou com o anjo, mas a verdade bíblica é que foi o anjo que lutou com Jacó. E esse não era qualquer anjo, era Jesus Cristo. Porque na hora que Jacó pergunta qual o seu nome, ele diz, você lutou com Deus. Jesus é Deus. Então aqui, nesse lugar, esse lugar tão especial, que marca tanto a história do povo de Deus no Antigo Testamento, que traz o cumprimento da promessa feita a Abraão lá atrás. Lembra de Gênesis capítulo 12, quando Deus diz para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, de ti farei uma grande nação. Pois bem, essa promessa feita a Abraão, repetida a Isaac, ela agora começa a se cumprir em Jacó. Porque é aqui que Jacó luta com o anjo, ou melhor, o anjo luta com Jacó, e é aqui que o nome de Jacó é mudado. Se antes ele era conhecido como Jacó, aquele que pega pelo calcanhar, agora ele passa a ser conhecido como Israel. É aqui que começa o nome Israel. É aqui que começa a história do povo hebreu através de Jacó com um novo nome. Isso é uma marca importante na palavra de Deus, porque muitas vezes, quando Deus quer marcar uma história, quando Deus quer marcar a vida de alguém, normalmente ele muda o nome dessa pessoa. Foi assim com Abrão, que passou a ser conhecido como Abraão. Foi assim com Jacó, que passou a ser conhecido como Israel. Aqui, nesse lugar. Aqui o anjo luta com ele. E é curioso, porque Deus vem ao encontro de Jacó para lutar com ele, para mudar a sua história e para mudar algumas perspectivas da sua vida. Nesse lugar, o anjo agarra Jacó enquanto ele tenta ultrapassar e o anjo não deixa. E em um dado momento da madrugada, o anjo, Jesus Cristo, decide ir embora. E agora Jacó já havia entendido qual o propósito. Ele já havia entendido o motivo pelo qual Deus estava lutando com ele. Muitas vezes, irmãos, Deus luta conosco para nós entendermos certas verdades que de outra forma não seriam entendidas. Foi o caso de Jacó, aqui nesse lugar. Quando Jacó entende, Jesus quer ir embora, e Jacó agora segura Jesus. Agora é Jacó que não deixa o anjo ir embora. E Jacó olha para ele e diz, eu só vou deixar você ir quando me abençoar. Era exatamente isso que o anjo queria. Esse é o motivo das lutas de Deus conosco. Deus não luta conosco para nos destruir. Veja, Deus não luta contra nós, Ele luta conosco para nos fortalecer, para nos ensinar. E Ele quer exatamente isso, nos abençoar. Foi o que Deus fez com Jacó. Quando finalmente Jacó disse, só deixo você ir, quando me abençoar, é quando essa história começa a chegar ao fim. É aqui, nesse momento, que Jacó pergunta qual o seu nome. E ele vai dizer, olha, você lutou com Deus e prevaleceu. Veja que interessante. Às vezes Deus permite que nós ganhemos certas lutas para o nosso bem, para a glória dele. Aqui, no Val de Jaboque, Deus faz com que o nome desse lugar seja mudado. Esse lugar passa a ser conhecido como Penuel ou Peniel, vai dar no mesmo. É onde Deus revela a sua glória, onde Deus é visto face a face, onde o homem lutou com Deus e prevaleceu, não porque o homem é mais poderoso do que Deus, mas porque Deus quer abençoar o homem. Finalmente Jacó aprendeu a lição.
É um crescimento proporcional, não é ao tempo que você frequenta a igreja, não é ao tempo que você aceitou o evangelho e é crente. Aumenta e cresce a proporção que você se aproxima mais de Deus, a proporção que você conhece mais a palavra. Aí você vai ver que esse crescimento ele vai crescer e vai aumentar. É isso que Paulo está dizendo aqui nesse versículo 9 que nós estamos meditando. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, e deveis amar-vos uns aos outros. E citamos o que ele já havia falado anteriormente no capítulo 3, que esse amor aumente e cresça mais e mais. Agora, como é que isso pode acontecer? De acordo com a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, a parte B, Paulo diz lá, escrevendo aos Romanos, que o Espírito Santo de Deus foi derramado em nossos corações, o amor de Deus foi derramado em nossos corações por intermédio ou através do Espírito Santo. E o verbo derramar lá está no gerúndio. O que é o verbo conjugado no gerúndio? Ele é um presente contínuo. Nós temos alguns irmãos aqui que são professor de português, né? A irmã Orizete é professora de português, e ela sabe que isso realmente na gramática isso é uma lei, né? O verbo conjugado no gerúndio é um presente contínuo. E diz lá, Romanos capítulo 5, versículo 5, a parte C, que o amor de Deus está sendo derramado, é uma ação contínua em nossos corações, através do Espírito Santo que nos foi outorgado. Então preste atenção, que isso é muito importante. Eu gosto muito de dar essa ilustração. Eu já dei essa ilustração aqui, vou repetir. Suponhamos que esse microfone aqui fosse uma torneira. A torneira está aberta, eu fui encher o copo. Então a torneira está enchendo o copo. Enche o copo e enche e transborda e continua derramando. Então, desde que você e eu nascemos de novo e nos tornamos novas criaturas, o Espírito Santo está derramando o amor de Deus ininterruptamente, continuamente, constantemente. É isso que Paulo diz aí na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo, a parte C do versículo 6. É tanto que ele diz no capítulo 3 de Tessalonicenses, verso 12, que o amor de Deus aumente, você possa crescer e ele aumentar. Obviamente, se você nasceu de novo, o Espírito Santo está derramando ininterruptamente esse amor de Deus no seu e no meu coração. Então Paulo conclui dizendo: eu não preciso falar muito, tenho certeza, porque o próprio Deus é quem está instruindo vocês, ensinando vocês a se amarem uns aos outros. Olha, lembra o que Jesus falou lá em João 14, 21? Aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda, esse é o que me ama. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então esse amor de Deus está à minha disposição, constantemente, ininterruptamente, dioturnamente. Em todos os momentos da minha vida, Deus continua me instruindo nesse amor. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma história que aconteceu comigo outro dia. Lá onde eu moro, no quintal eu plantei um pé de mamão. Eu já contei isso aqui. Então, tinha um mamãozinho que estava ficando amareladozinho, né? E eu estava querendo saboreá-lo. Quando cheguei lá, estava todo picadinho. Eu subi numa cadeira, eu disse: Jesus, eu estava com vontade de saborear esse mamão, mas tu providenciaste isso aqui para alimentar as aves dos céus. Quer dizer, naquele momento, Deus estava falando, instruindo no meu coração que eu tivesse, abrisse mão para aquela avezinha ter o seu alimento. Coisa simples assim, estou apenas citando aqui uma ilustração, mas há muitas oportunidades que Deus vai falar ao seu coração, ao meu coração, instruindo-nos em amor, esse amor que Paulo está falando aqui.
O próprio Deus está instruindo, ensinando vocês a se amarem uns aos outros. Em Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, Paulo descreve isso com mais detalhe, com muito mais detalhe. Ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, amados por Ele, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave, perfume agradável. Então esse amor de Deus é algo que Ele já manifestou, já demonstrou através da morte sacrificial do seu Filho, e que nós devemos aprender com Ele, como Paulo diz aqui aos Efésios 5, versos 1 e 2. Andai em amor, é no sentido mais, meus irmãos, prático. Se você prestar atenção, um ciclista, ele está pedalando a sua bicicleta, né? Então, enquanto ele está pedalando, ela está em movimento. Ela está em movimento, ele está pedalando e ele está andando, né? Quando Paulo diz aqui, andai em amor, é como comparado aqui a um ciclista que está pedalando a sua bicicleta e ela está se locomovendo, no sentido prático. Porém, se ele parar, ele vai ter que botar o pé no chão. Mas pastor, e aqueles equilibristas que ficam, como vez por outra a gente vê, ele fica com a roda no sentido assim, transversal, e ele equilibra com os pés e fica equilibrando, ele não vai passar muito tempo, por mais que ele seja um exímio ciclista, por mais que ele seja um exímio equilibrista, vai chegar um momento que ele vai se sentir cansado e vai botar o pé no chão. O amor é como um ciclista que está em movimento, pedalando, não pode parar. Por isso que Paulo diz aqui, o amor, você deve andar em amor, no sentido prático. Então nesse versículo 9, já dá para você ter uma ideia do quanto Paulo foi profundo. Deus é quem está nos instruindo em amor. Ele está enchendo o nosso coração ao ponto de transbordar esse amor. No versículo 10, ele diz assim: e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. É bom a gente pensar no que Paulo quis dizer com essas palavras. Ele está mostrando que o conhecimento desse amor não deve ficar restrito a um lugar, não deve ficar limitado a uma região, não deve ficar limitado a circunstâncias ali bem próximas de você, mas ela deve ter uma extensão elástica. Quando ele cita aqui, e na verdade estáis praticando isso mesmo com todos os irmãos em toda a Macedônia, quer dizer, a coisa já se expandiu de tal maneira que aquele amor que os tessalonicenses estavam experimentando lá em Tessalônica já tinha chegado a Caia e a Macedônia, já tinha se expandido. Isso significa também dizer, irmãos, que esse amor de Deus deve ser manifesto a começar da nossa casa. Como é que você como esposa está amando o seu marido? Como é que você como marido está amando a sua esposa? Como é que você como pai está amando os seus filhos? E como seus filhos se sentem amados por você, como pai e mãe? E vamos aqui para o mais prático, o relacionamento entre famílias, porque a gente sabe que tem famílias que às vezes têm problemas de litígio. Eu estou falando do tema, o modelo prático do amor cristão. Você é cristão, mas você é intrigado com sua sogra, é intrigado com seu genro, é intrigado com seu vizinho. E aí, que testemunho você está dando para essa pessoa descrente? Você está prestando um desserviço no que diz respeito, no que tange ao amor. O marido intrigado com a esposa intrigada com o marido.
intrigado com o vizinho, intrigado com o colega de trabalho, intrigado com o irmão. Essa semana eu estava comentando com o pastor Antônio Júnior, um determinado irmão. Ele disse: eu não posso estar numa igreja que eu não me dou com fulano, não vou com a cara de cicrano e tal. E aí o pastor Júnior comentando comigo: e aí, quando chegaram no céu, como é que vai fazer? Como é que vai ficar? Saiu da igreja, ou vai sair, ou está deixando a igreja porque não vai com a cara do determinado irmão? Esse homem vai morar no céu? Se for para o céu, né? Como é que vai ser lá? Vai se encontrar com o irmão? Não vou com a cara daquele irmão, então não vai haver isso no céu. Portanto, irmãos, é algo prático. Se você tem dificuldade de relacionar-se com alguma pessoa da sua família, seja vizinho, seja quem for, colega na universidade, trabalho, procura reconciliar. Olha o que é que Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, no Sermão da Montanha: se você vier trazer uma oferta e te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai primeiro reconciliar-te com ele, depois vem e traz a tua oferta e põe no gasofilácio. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Jesus mostrou a prática do amor que perdoa, né? Então, é bom que você veja isso aqui. No capítulo 1, versículo 7, Paulo havia afirmado, na mesma carta, o seguinte: de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos mais necessidade de acrescentar coisa alguma. Eu não preciso de escrever mais nenhuma vírgula, porque vocês já deram um exemplo notabilíssimo. Não tenho mais que acrescentar nada, vocês estão realmente dando uma grande lição de amor. Será que a gente, traduzindo isso aqui para a igreja do Calvário, podemos ver isso acontecer em nossa igreja, em nossa comunidade, em nossos dias? Os crentes macedônios ficaram, meus irmãos, conhecidos por quatro coisas. Primeiro, por sua fé. Segundo, por seu amor. Terceiro, por sua alegria. E por quarto e último, por causa da generosidade em dar. É isso que ele fala no versículo 7 do capítulo 1. Paulo já havia afirmado isso: de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulga a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos mais necessidade de acrescentar coisa alguma. Eles se doavam uns aos outros. Portanto, meus irmãos, é isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 10 que nós estamos estudando. Estás praticando e progredindo. Eu fiquei pensando comigo mesmo: eu tenho praticado esse amor? Eu estou crescendo? Esse amor de Deus está aumentando na minha vida? Eu me questionei. Eu fiquei me perguntando. Cheguei à seguinte conclusão: que eu estou muito longe. Estou falando sem nenhuma demagogia, sem nenhuma hipocrisia, muito longe. E aí cada um deve fazer essa análise. A prática do amor, o exercício, o dever de casa, podemos assim dizer. Meus irmãos, a igreja é a única instituição, é a única sociedade que oferece, capacita e dá condições para que os seus discípulos de Jesus, os membros da igreja, as pessoas que um dia nasceram de novo, que se tornaram novas criaturas, realmente vivam, exerçam, pratiquem o amor. E amor ágape, como eu disse a princípio, não é o amor filéu, mas é o amor ágape. Porque aquele que é o cabeça, Jesus, deu a maior prova do seu imensurável amor, ao ponto de dar a sua vida. Então, é bom que você pense: se Jesus, que é o cabeça da igreja, deu uma demonstração
de um profundo e imensurável amor por mim, que não presto, que era um desgraçado, cego, pobre e nu, perdido, pecador, e ele demonstrou tamanho, tremendo amor por mim, sem eu merecer. Então, ele que é o cabeça, foi o primeiro a dar a lição. Eu agora, como membro do corpo de Cristo, devo obedecer a ordem do comando do cabeça, que é Jesus. Nós vamos ver Jesus lá no capítulo, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1, a parte C. João diz lá que ele, tendo amado a todos, amou-os até ao fim. Ou seja, ele amou um Pedro que o negou, e mais tarde Jesus fez por 3 vezes uma mesma pergunta: Pedro, tu me amas? Filesmi. E Pedro respondia, o Senhor perguntou 3 vezes, e ele entendia. Jesus perguntou ágape, o amor ágape, ele respondia filesmi, como se o amor filéu. Jesus perguntou 3 vezes para ver se a ficha caía, e depois que Pedro viu que estava dando uma resposta que não correspondia ao amor ágape, que é aquele amor que se doa, o amor filéu é aquele amor que alguém dá, esperando receber alguma coisa em troca. O amor filéu, eu dou esse relógio aqui a alguém de presente, suponhamos que eu desse esse relógio ao diácono Assis, esperando que ele me desse um carro 0 quilômetro em troca. Isso é o amor filéu. E Jesus, quando fez essa pergunta a Pedro, ele estava respondendo, mas quando ele entendeu que Jesus estava falando do amor amor ágape, ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas Jesus amou um Pedro sabendo que o negaria. Jesus amou um Tomé sabendo que iria bater pino, né? Eu só conheço, Pedro bateu pino, Tomé disse: eu só acredito se estivesse lá. Jesus amou um Judas sabendo que ia traí-lo, e é esse amor que Jesus demonstrou e deu como exemplo para cada um de nós. E aí ele diz lá ainda no versículo 34: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Aqui, meus irmãos, esse amor não se trata do que Jesus fez por nós simplesmente, é apenas um exemplo do seu amor profundo, mas trata-se do cristão fazer ou demonstrar na prática que o amor de Deus se manifesta na vida daqueles que revelarem o seu amor uns pelos outros, porque o mundo não conhece o amor de Deus. O mundo, repito, não conhece o amor de Deus. O mundo não conhece. E por que não conhece, pastor? Porque não reconhece que Jesus foi a expressão exata do amor profundo de Deus por todos nós. Por isso que o mundo não conhece o amor de Deus. Desprezou o amor de Deus, desconsiderou o amor de Deus, rejeitou o amor de Deus. Que é isso que nos diz lá, mas a todos quantos o aceitarem, né, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João capítulo 1, verso 11 e 12, e diz lá que e a revelação é esta, que Deus nos amou e enviou o seu Filho, e ele veio como expressão do amor de Deus. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Agradecemos a sua teleaudiência e esperamos nos reencontrarmos no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Shalom, a paz do Senhor.